Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20/6/2022. Para quem gosta de número igual, hoje tem o número 20 no dia e 20 no ano. Porque 2022 é 20 e 22. Para quem gosta é prato cheio. Mas para mim que eu não tô nem aí, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, recapitulação, porque na sábado eu falei por cima e vamos ver o que aconteceu. O dólar neste final de semana, essa sexta-feira, ele pegou e subiu. Oh, meu Deus do céu, mas professor, tá subindo demais da conta. Tô sabendo que tá subindo demais da conta, como diz o povo do Minas Gerais, tá demais da conta, E sabe o que é a questão? É a questão que nós temos que olhar, é a questão da commodity. E a commodity está no 0 a 0 hoje, 113,04. Poxa, caiu bastante lá na sexta-feira e manteve parado. Isso é um ótimo sinal. Minério de ferro também está derrubando, caindo gigantescamente. Ou seja, parece que agora de fato está tendo a recessão do planeta, porque para cair tanto assim as commodities, somente países gigantescos segurando e freando esse motor. Só que tem algumas coisas, a gente pode falar, poxa, ainda bem, né? Porque senão só eles crescem, o resto se lasca. Pois bem, então seria interessante se o resto do planeta subisse para suportar essa queda daquele país gigantesco que seriam os americanos, por exemplo, e a Europa. Mas será que é isso que está acontecendo? Eu acho que não. Eu acho que está caindo todo mundo mesmo, sem exceção de nada. Menos China. A China está linda, maravilhosa e crescendo como nunca. Esses aprenderam como utilizar o capitalismo a seu favor. Esses fizeram liçãozinha de casa. O dólar na sexta-feira então subiu 2,35, chegando a R$ 5,14. Altíssimo. Eu no sabadão fui abastecer, fui passar na conta no posto de gasolina porque eu precisava calibrar pneu. E aí eu cheguei lá, falei, e aí, já subiu o preço do combustível? O cara já subiu. Falei, nossa, mas rapaz, vocês nem receberam o combustível, já subiu? Ele falou, é igualzinho que eu falei. Ele falou, se não sobe, depois não tem condição de comprar o combustível novo, no valor novo. Porque se o valor subiu, eu preciso comprar tantos litros, eu preciso de mais dinheiro. Eu vou sair pegando emprestado no banco? Se eu sair emprestado no banco, eu sou obrigado a aumentar mais ainda o combustível depois. Então nós somos obrigados a aumentar o combustível antes de subir. Anunciou, a gente já tem que subir. Falei, nossa, mas isso aí não pode pegar até PROCON em cima de vocês? Ele falou, até pode, mas cara, não tem o que fazer. O PROCON não sabe fazer conta, o problema é deles. A gente tem que fazer conta e fazer nossas coisas. E você acha que a gente gosta de subir o preço antes? Não, porque diminui a concorrência. Eu falei, eita, nós, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ai. Bom, o dólar subiu, mas commodity está caindo. Graças a Deus. Isso vai segurar um pouco a inflação do planeta. Isso sim segura a inflação do planeta. O DAX hoje está subindo 0,3%, ou seja, praticamente no 0 a 0. De novo, na sexta-feira foi a mesma historinha. Tipo, 0 a 0, vendo o que está acontecendo, mas com leve subida. De pouquinho em pouquinho vai subindo, hein? É galinha chupapo, não é isso que fala? 13.165 pontos. Tá ótimo, tá bom demais. Tá lá embaixo, mas tá bom demais. Logo dá uma reladinha nos 12, vamos ver. A Bolsa de Valores na sexta-feira derreteu aqui no Brasil, porque tinha sido feriado na quinta, era para derreter na quinta e ficar mais ou menos na sexta. Hoje, como da Europa tá no 0 a 0, tava no 0 a 0 na sexta, tá no 0 a 0 hoje, é capaz da Bolsa de Valores hoje dar uma recuperada e subida para ficar mais ou menos desse 0 a 0. Então lá para perto dos 102 mil pontos, por aí, deve chegar por aí. Tem uma tendência para ficar aí. Agora se vai ficar mesmo ou não tem, porque nós não tem bola de cristal, tá? Então aqui nós não tem milagreiro não. Isso aqui é um chutômetro. Acredito que vai chegar, não vai ter uma subidinha hoje. Mesmo com a Bolsa da Ásia caindo um pouquinho. Por quê?
Porque nós temos feriado nos Estados Unidos e hoje as bolsas não abrem nos Estados Unidos. Então nós não teremos referência americana, só temos referência da Europa e da Ásia. Da Ásia deu uma quedinha, mas o resto está tudo bem. Vamos ver a notícia que está explicando sobre isso? Vamos lá. Infomoney. Bolsa da Ásia recua enquanto da Europa sobe sem referência de Nova York, que está em feriado, né? Existe também essa semana críticas à Petrobras e alguns assuntos esporádicos no mercado. Noticiário político deve ser mais uma vez em foco no Brasil, com a atuação do governo federal e do Congresso para conter o preço do combustível, mas as medidas são meio erradas no meu ver. Tem gente que vai falar que está fazendo a coisa certa. No minha ótica, está fazendo coisa errada. Bom, se está sendo certo ou errado, eu já não sei. Agora, uma coisa importante que está acontecendo está se trocando os conselheiros da Petrobras. E isso sim é ótimo. Por quê? Porque precisa que o conselho vote e decida de fato o que precisa ser feito. Exemplo, coisa que eu cantei a bola lá atrás, gente. Eu cantei a bola por 6 meses, mas muitos meses lá atrás, como que tinha que ser feito. Que eu não engolia isso daí porque eu conheço multinacional, trabalhei em multinacional, eu sei como é que funciona empresas de bolsa de valores aberta no mercado, eu fui consultor de empresas gigantescas, eu sei como é que funciona. Aí a questão é o seguinte, quem manda é o conselho, e quem nomeia o conselho é o presidente, o sócio majoritário. E agora o sócio majoritário, a questão dos americanos, do Brasil, que é o próprio governo, ele vai ter que trocar o conselho para fazer do jeito que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Pegar e falar, a margem de lucro da Petrobras vai ser de 20%. Então eles vão pegar tudo que é produzido interno, tudo que é comprado externo, fazer a média para dar os 20% e aí vai colocar o preço de venda. Mas, professor, não é assim que faz? Infelizmente não. Eles colocam o preço médio do internacional e coloca a margem, ou seja, é a petroleira que mais lucro dá no planeta. Por isso que tem esse problema. Mas eu já tinha cantado a bola lá atrás. E eles vêm com historinha mirabolante, não resolve. Mexer com o negócio de imposto, não resolve. Agora, começou a trocar o conselho, nossa, depois de 5 presidentes da Petrobras vai trocar uma coisa que é tão óbvia. Será que o Paulinho não quis avisar o presidente da República antes, com antecedência? Será que o Paulinho, o ministro lindo, maravilhoso do presidente, não sabia disso? Eu acho que sabia. E por que não avisou? Eu acho que avisou. Só que ele pegou e falou assim, nós precisamos desse lucro da Petrobras para fechar as contas. Porque se não fechar as contas, já era. Então nós precisamos do lucro da Petrobras. Então faz a Petrobras dar lucro. Que eu vou segurando no peito aqui. Só que agora estourou. No peito já está ultrapassando o colete à prova de bala. E aí? E aí que não está segurando, moço. E aí a coisa está fedendo. E está fedendo e fedendo e fedendo. Vamos lá, dos Estados Unidos fechado, da Ásia, as quedas que falaram que caiu é tudo, Xangai na China, 0,04% de queda, é zero, é 0 a 0, né? No Japão, 0,74%, essa daqui tudo bem, um pouquinho mais. Hong Kong, subiu 0,42%, Coreia do Sul, essa caiu, hein? 2,04%, 2%. Eita! Nos Estados Unidos, na Europa, o do Reino Unido subindo 0,66%, o DAX da Alemanha, que eu já tinha falado, 0,61%, 0,5%, CAC da França 0,05%, ou seja, no 0 a 0, e da Itália subindo 0,58%. Então todos subindo lá. Commodity, o petróleo Brent caindo, está em torno de 113, praticamente estável. O minério de ferro teve baixa lá em Dalian de 10,98%. Está caindo. Ou seja, agora o minério de ferro, que estava em torno de 120, está 111,54. O engraçado é que o minério de ferro tonelada está valendo mais ou menos o barril do petróleo. Eles estão regulando mais ou menos perto do barril do petróleo.
Hoje a Vale, então, deve dar uma desabada, chegar naquele valor que eu falei para vocês que deveria ser um pouco mais ou menos ideal, em torno de 75. Se chegar próximo de 72, fica um valor bom para entrar para comprar. Com essa queda de 10%, a probabilidade de voltar a subir é grande. Então eu acho que é uma manobra para os grandões entrarem e ganhar um dinheirinho em cima de minério. Eita, nós! Vamos lá, dando sequência aqui. Infomoney. Ações, olha o que sai no jornal, presta atenção para vocês entenderem como é que o jornal manipula a cabeça da gente. Ações europeia atinge a mínima de 16 meses após o aumento de juros. Aperto das políticas do Reino Unido e na Suíça alimentou novas preocupações sobre o impacto da inflação na economia global. As ações da europeias atingem mínima de 16 meses. Meus queridos, 16 meses não chega nem perto de 2020, quando aconteceu o corona que afundou tudo. Ou seja, está maravilhoso, porque nem perto do coroninha chegou. Já aqui no Brasil, nós estamos relando no coroninha. Lá não, lá não. Aqui sim, aqui sim. Esse é o cálculo que tem que ser feito. Olhar os gráficos de todas as bolsas do planeta e ver como foi 2020, quando aconteceu o corona, e como está sendo agora, com guerra de Ucrânia, não sei o que, não chegou nem perto do corona. É isso que eu quero que vocês analisem. Porque a hora que perceber que o que está acontecendo é pior do que o corona, aí eu quero ver as bolsas europeias segurar onde elas estão, porque ela vai ter que ficar mais baixo do que foi na época da corona. Então tem fôlego para cair? Muito. Pode cair? Com certeza. E aqui no Brasil, tem uma propensão para dar uma estilingada, mas depois, moço, você segura o barril aí. Porque é aprovando o tererê que nós vamos ver para onde vai virar esse negócio de explodir a conta do governo. Aí o dólar dispara, não tem Banco Central que segura. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Por isso que eu falo para vocês que tinha que mudar a lei do câmbio no país para que tivesse um limite de compra para venda e colocar o imposto monstruoso para quem comprar e vender no mesmo mês. Ah, comprou e vendeu no mesmo mês, especulador. Você quer comprar, compra, gasta, usa o dinheiro que você comprou. Vendeu e acabou. Não fica comprando logo em seguida não, para acabar com a especulação. Quem precisa comprar, compra todo mês. Quem precisa vender, vende todo mês. Não fica brincando de compra e vende para ganhar dinheiro. Isso aí não pode acontecer. E está acontecendo. Então, vamos lá. Sabe, tipo, colocar um imposto gigantesco sobre lucro em cima de câmbio. Então, quem teve lucro em cima de câmbio, o imposto, 80%. Nossa, mas então eu não posso ter lucro em cima do câmbio? Não. Tem que ser nessa pegada. Se não for nessa pegada, o governo vai se lascar. O Banco Central tinha que aprovar um negócio desse, nesses moldes, que é para acabar com especulação. Brincou com especulação, quer ganhar dinheiro com câmbio? Vai se lascar. Vai se lascar. Tem que ser assim, gente. Senão, lascou, hein? Lascou, hein? Vamos lá. Nas compras de um mês, tá? Porque tem empresas que podem ter lucro do câmbio, mas é porque tá lá no caixa e fechou o balanço do ano e fechou e beleza, certo? Agora, de compra e venda tem que ser igual ações. Comprou e vendeu. Dentro do mês, taxação lá pro espaço sideral. Que é pro cara não ficar brincando de comprar e vender. Ai, ai, ai. Vamos lá, Infomoney. BofA projeta... O BofA é um banco, tá? Que faz cálculos de se o país está bem, não está bem, se vale a pena investir, não vale. Presta atenção nisso daqui, isso aqui é perigosíssimo, hein? Infomoney. BofA projeta 40% de risco de recessão nos Estados Unidos. O banco também cortou a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, dos Estados Unidos no segundo trimestre, de 2,5% para 1,5%. Lembrando que tem eleições nos Estados Unidos, praticamente mais ou menos no mesmo período aqui do Brasil. Teve eleições lá na França, foi um caos. Macron perdeu toda a força que ele tem, que era mais ou menos centro, e a coisa conseguia andar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, a coisa andava. Agora ficou extrema esquerda, extrema direita. Lá vai polarizar monstruosamente? Sim. Extrema com extrema.
Então o planeta está virando extremos 8 e 80, os planetas estão ficando entre o grandioso da esquerda e o grandioso da direita, aqueles caras que são totalmente rígido e os outros que são totalmente, que querem implantar uma ideologia, quer plantar um negócio, uma agenda planetária. Sim, e o que vai acontecer? Moço, guerra civil no planeta já está sendo anunciada. Quem tem olho vê, quem não tem olho vai achar que eu tô brincando, achando que não tem nada com o que a ver. Rapaz do céu! Vocês não têm noção de como que é povo diferente do brasileiro com essas extremidades. Vocês não têm noção. Porque o brasileiro já tem uma mistura, uma miscigenação muito grande. Aqui já estamos numa mistureba muito grande. Então, por mais que eu seja bem da esquerda, bem da direita, a gente ainda se resolve. Agora, o povo de outros países, moço, vocês não têm noção. O Gajo lá não ganhou as eleições lá como é que chama lá? Oh, meu Deus do céu. Da Colômbia? Vocês têm noção disso ou não? Olha lá, saiu na Folha de São Paulo. Lideranças da América Latina parabenizam Gustavo Petro por vitória da Colômbia. Foi a primeira vez na história que a esquerda entrou. Esquerdinha, não é esquerdinha não, é esquerdona mesmo. É da esquerda braba que entrou lá. Sempre foi capitalista lá. Os caras falaram, não estamos aguentando mais porque a pressão está diminuindo, o custo. Então o que está acontecendo? Com a inflação gigantesca do jeito que está acontecendo, com a crise, com essa queda de 40% que foi anunciada, que vai ter de derrubada, de recessão, o que acontece? O que acontece é o seguinte, o povo começa a apertar, não sabe pra onde vai, eu procuro um milagreiro. Quem que quer dar dinheiro pra mim, pra eu continuar vivendo? Mesmo que exploda tudo, não tem problema, eu quero dinheiro pra ficar vivendo. A esquerda aparece, vamos explodir toda a economia, mas eu vou dar salário pra todo mundo, eu vou aumentar o salário de todo mundo, a custa do quê? De explodir as contas, Aí o povo, Depois de 9 meses a gente vê o resultado, como diz a musiquinha, né? Depois de 9 meses a gente vê o resultado, aí nasce a criança. E você sabe qual que é o nome da criança? Dólar, o dobro do preço, inflação de 70%, 90%, 100% e realidade, Argentina entrando para Venezuela, o Brasil fazendo os passos da Argentina. É isso que está perigoso acontecer? É isso que está perigoso acontecer. Mas professor, não é possível, porque o Gajo na época dele, no governo dele, foi maravilhoso. Foi nada. Ele torrou tudo, gastou tudo que tinha. E o que segurou esse homem de não fazer coisa errada foi porque ele pegou ministro da época do Plano Real. Tanto é que a própria candidata do próprio partido, que foi a Dilma, ela mandou embora e contratou outro ministro da Economia, que afundou tudo. O Meirelles foi o que segurou as coisas, moço. Na época, foi. O Meirelles é o que resolveu as contas aqui do estado de São Paulo. Foi o Gajo sair e começou a cobrar imposto em cima de... O Meirelles saiu do governo do estado de São Paulo. Foi ele sair, começaram a cobrar imposto em cima de aposentado, taxar aposentado, lascar todos os aposentados. Aqui. Pois é. E aí, agora qual que entra a retórica? Vamos fabricar, nem se for para fabricar dinheiro, vamos torrar a reserva, vamos fazer não sei o quê. Depois a gente vê o que faz. E depois a gente vê o que faz, com inflação não se brinca. Mas já era anunciado que precisaria ter um governo único. A única forma, de meu ver, de ter um governo único, isso eu já fiz até em live no canal principal, naquelas lives compridas, em vídeos mais antigos, é que tenha que ter um governo comunista, porque eu não vejo o capitalismo conseguindo falar, eu sou o chefe do planeta, eu que vou mandar. Se for acontecer o que a Bíblia falou, do dragão e nós vamos tudo chegar e falar assim, o que você quer, China, que faz? Aí a China, Brasil, abre as portas pra mim. Aí, tá bom. Vamos deixar entrar tudo chinês no Brasil. Aí, tá bom. Vamos invadir tudo. Aí, tá bom. Nós vamos pegar e fazer os brasileiros virar tudo chinês. Tem que trabalhar 15 horas por dia. Aí, tá bom. Tá bom. E tá bom. Mas
A Bíblia falou que ia acontecer isso. E os caras estão trabalhando a todo vapor. E eles falam que não acreditam na Bíblia. E estão fazendo exatamente o que a Bíblia mandou fazer. Ou seja, será que está acontecendo porque a Bíblia está escrita ou porque tem uma nova ordem que está ditando algumas regras e falando para andar desse jeito? Eu vou falar uma coisa para você. Para mim não tem nenhum humano que tenha mais força do que o espiritual. Você pode falar que o cara é o mais bilionário que tem. Mais força que o espiritual para mim não tem. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas tá tudo caminhando para um comunismo sem fim aí. Um comunismão sem fim. Tem o lado bom? Eu acho que tem. Que é a quebra das paredes, dos muros, aonde se torna um povo só, uma coisa só. Então, as pessoas têm que parar de achar que tudo é horroroso, que é tudo ruim. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, o lado bom, uma moeda única, a quebra de fronteiras, um planeta globalizado, um governo único. Eu acho lindo, maravilhoso isso daí. Lado ruim, você ser obrigado a obedecer o que o governo manda, você perder toda a sua renda, falar amém para tudo que te dá ou deixa de te dar, e mais um monte de coisinha. Pois é. E o resultado? Assustador. Economicamente assustador. Socialmente, parece tudo muito bonitinho. O preço é amargo? Eu acho que é demais. É muito amargo. Eu preferia fazer igual a China está fazendo. Não com o comunismo, mas pelo capitalismo fazendo essas mudanças. Fazer como a China está fazendo. E não como o pessoal daqui quer fazer, igual do esquema russo de Karl Marx. Esse, para mim, não funciona muito, não. Bom, vamos dando sequência? Vamos para a muvuca aqui do Brasil. Estadão. Petroleiras criticam proposta para taxar exportação de petróleo. O governo falou que quer taxar a exportação do petróleo. Pô, eu vim aqui para tirar o petróleo do pré-sal, para não sei o quê, mas eu vou mandar para onde eu quero. Se o Brasil não quiser comprar, o problema é dele. Eu vou vender pelo preço que for internacional. Ah, então você vai ter uma taxação para exportação. Para forçar com que dê prioridade para o Brasil. Tá errado? Não. Pode dar um mau resultado? Sim, se ainda tiver que desenvolver esse setor. Mas momentaneamente é bom? Sim. Então é um efeito momentâneo bom. A longo prazo ruim. Então, para agora, nessa muvuca, bom. Passou um certo tempo, tem que corrigir isso daí. Certo? Vamos lá. Então, uma medida razoável, eu diria assim. Essa o Paulinho tá de parabéns. Infomoney. O maior acionista e crítico, o governo recebe mais de 8,8 bilhões de reais do lucro da Petrobras. A cifra faz parte de um total já anunciado este ano de 32 bilhões de reais em dividendos que serão pagos até julho ao governo. Ou seja, sobre as contas públicas. Então agora ele pode mudar as regras e tirar essa lucratividade. Por quê? Porque os lucros que eu vou receber durante esse ano, ele já foi processado lá atrás. Daqui para frente, quando eu for receber esse lucro, não entra agora, só entra pro ano que vem. E pro ano que vem eu tô me lascando com as contas públicas. O importante é ganhar a eleição. Por isso que foi levando até esse momento, até o meio do ano, para poder aprovar e liberar. Ou seja, o Paulinho tem controle e ele precisava desse dinheiro para fechar as contas públicas. Então, meus queridos, não adianta ser o presidente vir com retórica pro meu lado, porque eu entendo de conta. Eu sei o que foi feito. E isso aí eu tenho certeza absoluta. Eu não gosto de ter certeza absoluta, mas eu tenho certeza absoluta. Esse lucro que deu de 32 bilhões entrando na conta do governo é o que salva o governo, uma das contas que salva o governo para fechar as contas. A privatização da Eletrobras do meio do ano para frente, mesma coisa. Foi aprovado o pagamento de ações, vai receber o retroativo lá de trás, mesmo vendendo a empresa. Ou seja, os acionistas continuam ganhando porque já fechou e já foi feita a programação para o pagamento lá para frente.
Petrobras a mesma coisa, ou seja, o dinheiro que entrou já ajudou a fechar as contas, então tá resolvido. Agora pode mexer porque não afeta mais. Por isso que teve que empurrar até aí. Sim, olhando contas públicas. O Paulinho não é bobo, o Paulinho é muito inteligente e ele sabe que ele precisava disso. O problema é que não foram claros com os brasileiros. Olha, brasileiros, a questão é o seguinte, é assim, assado. Se eu não fizer isso, não consigo pagar as contas. Se não fizer isso, não tem jeito de andar. Se não fizer isso, não tem como fazer. Só que eu não vejo com bons olhos cortar impostos de empresas nesse momento sem mexer com imposto de renda. Então nós tínhamos que fazer com que o Paulinho pensasse um pouquinho mais nas pessoas e um pouquinho menos nas empresas. Assim penso eu. Certo? Esse lado social que está faltando para o Paulinho, que está fundando o presidente, que está fazendo com que o PT suba muito. Então, o culpado do PT subir é do Paulinho, no meu ver, olhando números de finanças de balanço do orçamento brasileiro e de como ele está mexendo para baixar o imposto, mexendo a coisa. Então, em vez de abaixar ali, eu viria para abaixar para outro lugar, porque isso afeta mais as pessoas físicas do que as empresas. Ponto. Análise financeira. Estou fazendo a minha análise financeira, certo? E com pitada de mediunidade, porque aqui é um canal espiritual. Vamos lá. CNN. Situação do preço dos combustíveis está saindo do controle, diz Pacheco. Pacheco, o presidente do Senado, afirmou ainda que o governo deveria aceitar dividir os enormes lucros da Petrobras com a população. Então ele está pegando e falando que subiu um monte e como é que é? Pera lá. Então ele está começando a falar, poxa, se tá tendo muito lucro, pega esse lucro e devolve. Só que ele depende do lucro. Então o tiro está saindo pela culatra. Então a desculpa do presidente está agora entrando na linha de frente dos políticos, para os políticos falar assim, você está reclamando, não sei o quê, porque então pega o lucro e devolve para os brasileiros. Pois é, isso vai acontecer? Jamais. Vamos lá, outra coisa que nós temos que lembrar. Eu falei no vídeo de sabadão, olha, eu acho que não vai ter de sábado, sei lá que dia que foi, mas eu falei no último vídeo, último vídeo, que eu não acreditava que ia ter greve essa semana, que ia ser uma benção, e na próxima aí sim poderia ter o problema muvuca para a bolsa afundar de vez. O líder do caminhoneiros, o Zé Trovão, lá não sei o que do Trovão, ele pegou e anunciou, falou, gente, não faça greve agora dia 20 não sei o que, vamos deixar para a próxima semana. Ou seja, bate exatamente com o que eu falei. Mais uma que a mediunidade acertou? Mais uma, filho, mais uma assim novela, mas na linha. E tem gente que passa por despercebida. Moço, eu avisei, hein? Quem avisa, amigo, hein? Mais uma certeira minha, hein? Poxa, rapaz do céu. E vamos vendo. Infomoney. Sob Bolsonaro, brasileiros viram diesel subir 203% durante o governo do Bolsonaro e gasolina quase 170%. Calcula FUP. Petrobras anunciou nesta sexta-feira, dia 17, reajuste de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no de diesel. Professor, por que subiu tanto assim? O petróleo lá fora subiu tanto assim, do barril de petróleo? Não subiu 200%. Subiu 100%. Mas então por que dobrou aqui no Brasil? Subiu 200% em vez de 100%? Por causa da política linda e maravilhosa do Paulinho! Ei, Paulinho pegou o câmbio nosso e fez ir para as alturas. Ei, o dólar subiu 5, 6, quase 6, chegou raspando 5,80. Depois que ele viu que era um perigosíssimo, uma periculosidade tremenda, fez com que o Banco Central começasse a intervir, porque você olha o gráfico, pararam de soltar o gráfico, soltaram até maio só, hein? Das vendas, aí você vê lá as vendas abruptas, fazendo assim um gráfico assim, vendendo um mundo de tesouro para segurar o dólar, porque até então deixa rolar. Ou seja,
100% dessa história daqui, o dobro do que foi subido, é por causa da política de câmbio. Ponto final. Se você não acredita, vá aprender a fazer conta de 1 mais 1, porque isso aqui é 1 mais 1 é 2, certo? É uma conta bem simplesinha. Se o dólar tivesse se mantido como desde o início, segurado de lá até aqui, o combustível ia subir 100% e não 203%, como aconteceu. Pois é, pois é. Tá aí, não adianta chorar o esgoto derramado, porque não é mais leite, porque leite também tá caro. E tudo isso trouxe uma inflação gigantesca para os brasileiros, gerou uma fome gigantesca para os brasileiros e tá fazendo com que a população passe fome. O governo não vai conseguir ganhar a eleição por causa da política do Paulinho, coisa que eu anunciei lá atrás que ia acontecer e está acontecendo. Quem avisa, amigo é. Se a assessoria do presidente da República não presta, ama de paixão o cara do liberal, problema é deles. Agora aguenta a consequência, né? Aguenta as consequências. Então, ação gera reação. E o povo está nos nervos à flor da pele. Agora uma notícia boa no meio de tanta palhaçada. CNN. Transporte de produtos agrícolas por ferrovias bate recorde dos últimos 12 anos. Você sabe o que significa? Tarcisão. O homem que saiu rasgando infraestrutura no Brasil e está fazendo com que o nosso transporte de grãos comece a ser feita através de ferrovias. Graças a Deus, depois de anos e anos, nós tivemos transposição do Rio São Francisco, uma bênção que o governo anterior falava que ajudava os pobres, não fez. No governo atual resolveu. Então, professor, você mete porrete, mas tem coisas maravilhosas que aconteceu? Sim, e o mérito do Tarcisão. O presidente também, porque foi ele que nomeou o Tarcísio, colocou ele lá. Se não fosse, o homem não ia ter a chance que está ali, né? Então, graças ao presidente atual, Tarcísio virou ministro que fez as obras que ele tinha que fazer. Então, meus queridos, eu posso criticar muitas coisas, mas também sei olhar as coisas certas e corretas dos governos. Agora, o governo atual está horroroso? Sim. Mas é muito menos pior do que voltar para a época da corrupção total, aonde a gente pegava e fazia investimentos em países lá fora e criava dívidas monstruosas que nós estamos pagando até agora. E não conseguimos pagar e não vamos conseguir pagar porque estourou o nosso cartão de crédito. E o gajo tá querendo voltar e o povo falando: volta, volta, volta! Nós queremos de novo corrupção! Essa é a realidade do brasileiro? Pois é, infelizmente. E professor, o que você quer? Renovação. Novo. Mais novo. Vamos colocando novo. Fazendo a coisa fluir. Não manter o que tá. Porque se manter o que tá, vai ficar travado tudo de novo, moço. Vai travar tudo de novo. Mais 4 anos travado não dá. Piorar do jeito que tá, pior ainda. Então, se chegar no segundo turno, os dois, é óbvio que eu vou manter o que tá hoje. Jamais eu volto ao antigo. Mas jamais. Porque eu sei o que vai acontecer com as finanças, moço. A gente vai pra falência, vai todo mundo pra falência. Se você ainda é classe média, você vai virar miserável, moço. Não tem conversa, vai virar uma pobreza sem fim. O primeiro ano vai ser o ano da benção. Depois é salve-se quem puder. Se preparem. Aí... Então, o que você queria, professor? Eu queria que esses que quase não têm voto, Ciro, Marçal, Tebet, todos esses que quase não têm voto, subisse. Para que não fique muito poderoso esses dois aqui em cima, mas para que dê uma equilibrada depois, quando alguém ganhar, não virar o ditador nem de um lado nem do outro, mas ficar uma coisa mais equilibrada. Senão nós vamos ter problema seríssimo, moço. Aí no segundo turno a gente escolhe entre dois, mas tem que jogar pro segundo turno. Do jeito que tá indo, só selecionando entre os dois. Moço, se você gosta do PT, vai pro Ciro, não vai pro homem não. Se você gosta do Bolsonaro, vai pra outro, tem um monte. Aí, mas eu gosto do militar. Cara, se eu não me engano, até o Santos Cruz tá saindo candidato, se eu não me engano.
Ah, eu gosto um negócio mais de moderno, espiritualidade. Cara, pega o tal de Marçal, mas o cara é populista, o cara tá fazendo só pra marketing dele. Você mesmo falou, professor, sim. Mas a questão é a inovação, a questão é a questão de dar força para outros pensamentos, para que quando um desses dois entrar, não entrar com absolutismo, porque senão nós estamos lascados, moço. O povo não entende isso, o povo já quer decidir no primeiro turno. Não! Nós temos uma benção que chama segundo turno. Tem que ir pro segundo turno. Se não for pro segundo turno, nós estamos lascados. Tô dando a dica. Agora, se o povo quer ou não quer, aí cada um afunda o Brasil do jeito que acha que é mais bonitinho. Pra gente, dando continuidade aqui, pra gente encerrando aqui. CNN. Aluguel residencial tem alta superior à inflação de maio. Indica a FIPE. O aluguel residencial tem alta. Tem um monte de imóvel alugando e mesmo assim estão subindo. A loucura continua? Pois é, a loucura continua. E você sabe o que está acontecendo? O que eu falei que ia acontecer. Infomoney, presta atenção. Mais uma que eu tô acertando, hein? Mais uma que eu tô acertando. Olha só o que saiu aqui no jornal. Saiu na Infomoney, hein? Para encerrar e acabar por aí. Devolução de imóveis cresce e preocupa setor de construção no país. Cancelamento dos contratos de compra e venda de imóveis na planta teve alta de 4,5% em 2021. Em 2022, muito mais. Você pode ter certeza. Pode ter certeza disso. E o povo vivendo da Nárnia. Vai estourar essa bolha. Escuta o que eu tô falando. Já começou, ó. Olha o sinalzinho. Olha o sinalzinho. E você quer que eu vou pra gente encerrar bonito? Tive um sonho que eu vi os caminhos. Vou fazer isso num vídeo de revelação. Vou gravar na quinta-feira e vai na outra semana. Não na semana que vem, vai na outra ainda. Porque semana que vem eu já gravei os 2 vídeos de revelação. Vai na outra. Porque eu vou gravar nessa quinta que vai servir não para semana que vem, vai servir para outra. Eu vi caminhoneiros devolvendo seus caminhões porque não tem condição de pagar parcela por causa dos juros de Selic, por causa de juros, por causa de frete, não tendo condição. As empresas comprando todos os caminhões que tem a preço de banana, dominando o setor de logística, não permitindo mais caminhoneiro autônomo, tudo funcionário, voltando tudo como era antes no quartel de Abrantes. Eles dominando para poder controlar os valores de frete, para não ter a prostituição dos valores agora. E esse povo tudo perdendo o caminhão e tendo que voltar a trabalhar para alguma pessoa. E nessa transição eu vi as empresas falando assim: eu preciso comprar, levar um produto tal lugar, não tem caminhão. Eu preciso disso aqui, não tem caminhão. E começou a travar o mercado. Não foi através de greve, eu não vi a greve dos caminhoneiros, eu vi esse acontecimento. As pessoas negando de fazer o frete porque não dá conta, e não tendo frete, não tendo condição de fazer, todo mundo negando e a coisa parando. Então foi uma greve sem parar a rua. Somente dos caminhoneiros falando: eu não vou trabalhar, estou devolvendo meu caminhão porque eu não consigo pagar as parcelas, toma aqui o caminhão de volta e tudo mais. E outra, vi mais, eu vi caminhão andando. Eu já estou fazendo a revelação inteira, mas vai aqui, não tem problema, para vocês tem problema. Andando, o pessoal com o caminhão andando, sendo parado em blitz, a polícia olhando e fala assim: eu tenho que apreender seu caminhão porque você não paga os impostos, não paga a parcela, tá com medida de apreensão, e a carga cheinha de carga no caminhão, e a empresa se lascando com carga no caminhão, o caminhão sendo apreendido com carga e virando um forfé. Pois é. Cenas do próximo capítulo? Não sei, foi o que eu vi. Se vai acontecer ou não, já é outros 500. Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.